O assunto de hoje é muito massa, mas eu confesso para você que deixa meio mundo de gente com a cabeça desnorteada. Eita, que a cabeça da gente fica fervendo! Vamos falar sobre ácidos. Será que todos os ácidos são peelings? Tem aquele efeito de promover uma esfoliação? Será que tem ácidos que possuem mecanismos de ações diferentes? Tudo isso nós vamos ver hoje e se for do seu interesse, continua aqui comigo! Dando aqui uma retocada. Mentira! Tô retocando coisa nenhuma. Eu fico vendo nos vídeos. O povo, né? Por que não? Vou tirar minha onda aqui também, minha filha. Oxe, tô fazendo vídeo aqui no YouTube, vou tirar minha onda também. Ajeitando minha make. Ó, faz assim, ó. Tuf, tuf, ajeita a make. Tuf, tuf, ajeitei a make. Vamos embora! E antes de começar o nosso assunto, eu quero pedir para você para deixar o like aí no nosso vídeo. Dessa forma, eu entendo que você está gostando de todo o conteúdo que eu venho compartilhando com você. A gente também consegue ajudar mais pessoas que estão em busca desse mesmo assunto. Então deixa aí seu like, não se esquece de compartilhar, de se inscrever, de ativar as notificações e vamos lá para o nosso assunto. Quando a gente fala em ácidos, nós associamos logo a uma esfoliação, a um ácido queratolítico, a um peeling químico, não é verdade? Por muitos anos eu também me confundia, eu ficava achando que era ácido. E olha só que louca que eu era, viu? Quando eu via assim alguns anúncios e aí tinha uma técnica, né, com algum ácido associado, eu falava, meu Deus, como assim? Vocês vão associar essa técnica com esse ácido? Não pode! Eu ficava naquela pressão, né? E eu ficava muito indignada com tudo, mas era falta de conhecimento da minha parte, por conta justamente dessa relação. Então a gente já associou uma coisa a outra. Quando fala de ácido, a gente está falando de peeling? Não necessariamente. Nós podemos estar falando de ácido e estar falando de outro mecanismo de ação. Mas a gente aprende e a gente coloca, né, na nossa cabeça de que ácido é peeling, de que ácido é uma esfoliação, de que quando a gente fala de ácido a gente está falando de um peeling químico, mas isso não é bem assim. A esfoliação é um mecanismo de ação. A gente pode ter ácidos com outros tipos, né, de mecanismo de ação, incluindo a esfoliação, mas a gente também pode ter ácidos que tenham outros mecanismos de ações que não seja a esfoliação. Então, por falta de conhecimento, a gente acaba esquecendo ou confundindo o mecanismo de ação daquele ativo, daquele ácido. Mas antes disso, né, a gente precisa entender o que é ácido. Ácido é uma substância que vai liberar íons positivos de hidrogênio e é conhecido como doadores de prótons. Todas as substâncias que possuem um pH abaixo, o pH é potencial de hidrogênio, então todas as substâncias, né, que possuem o pH abaixo de 7 é considerada uma substância ácida. Quando a gente começa a entender esse conceito de ácido, fica mais fácil para a gente. Então, ácido é toda substância que libera íons positivos de hidrogênio e são conhecidos, né, como doadores de próton. E quando a gente vai pegar, né, a escala lá de pH, o pH é o potencial de hidrogênio, então pH o ácido é toda substância que possui o pH abaixo de 7. Então a gente tem uma escala que vai de 0 a 14. De 0 a 7 é uma substância ácida, 7 é considerado uma substância neutra e de 7 a 14 é considerado uma substância alcalina. Então, quando nós falamos, né, de uma substância ácida, isso significa para a gente que essa substância ela possui o pH abaixo de 7. Então, isso aí já caracteriza ela como sendo uma substância ácida. Só que aí tem outros fatores que a gente precisa avaliar e nós precisamos entender para poder saber de fato qual é a ação, o efeito, né, daquele ativo no nosso organismo. Então, nós temos ácidos, substâncias ácidas, né, que vão promover
como mecanismo de ação uma esfoliação. Eles vão ser, né, queratolíticos, a gente costuma falar dessa forma, mas a gente também possui ácidos, então substâncias, né, que têm o pH abaixo de 7, que vão ser hidratantes, que vão ser antissépticas, que vão ser bactericidas, que vão ser fungicidas, que vão ser despigmentantes. Então a gente tem uma infinidade de mecanismos de ações e a gente tem também uma infinidade de ativos que são ácidos. Por quê? Porque na faixa ali de pH, o pH dele está abaixo de 7. Então, muitas vezes a gente classifica o ácido somente com um mecanismo de ação, que é o ácido queratolítico. E a gente esquece que tem ácidos que são hidratantes, que são antioxidantes, que são despigmentantes, e uma série anticoagulantes, e uma série de outros, né, mecanismos de ações. Muitas vezes nós não temos resultados melhores ou ficamos perdidos com relação a que ácido utilizar em cada situação, em cada disfunção, por não sabermos o seu mecanismo de ação. Então isso é importantíssimo. Vale lembrar que ácido é considerado, né, toda substância que tem um pH abaixo de 7 e isso não está relacionado com o seu mecanismo de ação. Então, essa classificação, né, de ser ácido ou não ser ácido, ela está direcionada ao seu pH e não ao seu mecanismo de ação. Então é importante que a gente verifique, né, quais são os ácidos mais comuns que são utilizados na estética e quais são os efeitos que ele promove no organismo, para que a gente comece a entender de verdade, né, qual é a ação daquele ácido e em que momento a gente pode utilizar aquele ácido, quais são ali as disfunções, né, que a gente vai poder tratar utilizando aquele tipo de ácido. Então isso é importantíssimo. Trouxe aqui alguns exemplos, né, de ácidos para que a gente veja e avalie os seus mecanismos de ações. O primeiro ácido é o ácido cítrico. O ácido cítrico ele é anticoagulante, antioxidante, despigmentante, renovador celular, então ele é queratolítico, ele promove nessa renovação celular e antimicrobiano. Mas percebam que olha quantos outros mecanismos de ações esse ácido possui. E aí, né, só um parêntese que é importante, isso aqui também vai determinar qual será o ácido mais ideal para cada disfunção. Então, se você estiver, né, tratando uma disfunção que precise de antioxidante, de despigmentação e de controlar ali os micro-organismos, você pode preferir o ácido cítrico, porque agora você sabe que além de promover essa esfoliação, esse ácido ele também age, né, nesses outros pilares. Então ele não é só um esfoliante, ele também tem outros benefícios que podem ser incluídos e potencializar o resultado dos seus tratamentos. Então esse também, né, é um dos motivos que é importante que a gente conheça todos os mecanismos ali de ações relacionados ao ácido que a gente quer utilizar. Um outro ácido que eu trouxe aqui é o ácido fítico. O ácido cítrico ele é antioxidante, ele é despigmentante, ele é hidratante e ele é anti-inflamatório. Então percebam que nesse caso aqui, se a gente estiver tratando uma pele, né, que precise de hidratação, que esteja, né, um pouco ali desidratada, a gente pode dar preferência a esse ácido, porque ele vai atuar também, né, nesse pilar. Uma outra observação com relação a esse ácido é, se a gente tiver ali um processo inflamatório, podemos utilizar ele porque ele também é anti-inflamatório. Então ele já vai agir ali controlando essa inflamação. O ácido cógico é um outro ácido que eu adoro. E aí o ácido cógico ele tem um mecanismo de ação especial, ele é despigmentante, ele atua inibindo a tirosinase. Então ele vai atuar ali em um processo de hipercromia. E muitas pessoas me perguntam, né? Ah, Nath, mas eu posso usar um ácido nessa disfunção? Pode sim, por quê? Porque ele é despigmentante. Ele não vai promover uma inflamação, ele não vai promover uma agressão, ele vai atuar naquele mecanismo de ação específico. Então o ácido cógico é um dos exemplos, né, de ácidos que têm ação de despigmentar, de agir ali, né, nos pilares da melanogênese, de inibir a tirosinase. Então ele é importantíssimo, né, quando a gente for fazer tratamentos de hipercromias. O ácido azelaico, ele é despigmentante, ele controla a oleosidade, ele é antibacteriano e ele é anti-inflamatório. Perfeito para quê? Para os tratamentos de acne.
porque ele vai controlar as bactérias, a inflamação, a oleosidade, vai promover também, né, uma despigmentação. Então, ele super pode ser associado nesses casos. Por isso que é importante, né, eu reforço, a gente entender o mecanismo de ação dos ativos que a gente está trabalhando, até para a gente poder conseguir, né, a partir das características da pele da nossa cliente, a gente conseguir personalizar aquele tratamento. Então, digamos que você quer fazer um tratamento para promover um afinamento epidérmico. Pronto, você vai usar um ácido queratolítico. Então, esse aí vai ser o primeiro mecanismo de ação do seu ácido queratolítico. Mas, fazendo uma avaliação na sua cliente, você percebe que, além de promover um afinamento epidérmico, você quer também hidratar aquela pele, você quer também ter um efeito de despigmentação. Então, percebam como as coisas vão se encaixando e você vai tendo, né, um ativo ali que vai agir em outros pilares, em outras características, né, daquela pele, que vai fazer com que o seu resultado seja melhor. Então, é importante que a gente pense nisso, né, para poder decidir aí qual vai ser o produto, né, que a gente vai utilizar. Um outro ácido que eu adoro é o ácido ascórbico. Gente, o ácido ascórbico, ele não é peeling. O ácido ascórbico, que é a nossa vitamina C, né, ele é um antioxidante, ele estimula o colágeno, ele é hidratante, ele é cicatrizante, ele é tonificante, ele é clareador, mas ele não tem como mecanismo de ação promover essa renovação, esse afinamento epidérmico. E muitas pessoas também, né, acabam perguntando, ai, Nath, mas eu posso utilizar o ácido ascórbico junto com o microagulhamento? Pode. Olha aqui o mecanismo de ação dele. Então, ele não vai ser ruim nessa associação, muito pelo contrário, ele vai ser incrível, porque ele vai ajudar ali na síntese daquele colágeno, ele vai auxiliar também no estímulo daquele colágeno, vai hidratar aquela pele, vai agir, né, como antioxidante. Então, percebam, né, como tudo isso vai fazendo com que o seu tratamento fique mais direcionado, fique mais seguro. Por isso que é importante, né, a gente ter esse conhecimento. O ácido hialurônico, ele é hidratante, ele tem a capacidade de reter a água. Estão vendo como não são todos os ácidos que têm como efeito ser queratolítico? O ácido tranexâmico, por sua vez, ele é despigmentante. Já o ácido salicílico, ele é esfoliante, ele é anti-inflamatório, ele é antisséptico, ele é fungicida, ele é antioxidante, ele é bactericida, ele é maravilhoso e ele é perfeito para peles acneicas. Porque, olha, todos esses mecanismos de ações atuam nos pilares da acne. Então, o ácido salicílico é um recurso que, para mim, é incrível para o tratamento de acne. Claro que é importante a gente verificar a questão, né, da alergia. Será que a cliente tem alergia, não tem alergia? Para que a gente possa ou não, né, utilizar, mas ele é um ótimo recurso, né, para a acne. Então, apesar de nós fazermos uma relação direta entre o ácido e o peeling, é importante que a gente comece a entender o que é caracterizado uma substância ácida e também entender os mecanismos de ações. Então, a esfoliação é um mecanismo de ação do ácido, mas possa ser que tenha ácidos, como a gente viu aqui, que não vai ter essa ação de esfoliação, vai ter somente outra ação ou outras, mas que não inclui a esfoliação. Podemos ter também ácidos, né, que vão ter ação ali de esfoliação, mas vai ter outras. Então, ele pode ser esfoliante, ele pode ser hidratante, ele pode ser despigmentante, ou então o ácido ele pode ser apenas hidratante, ou então apenas despigmentante e não ser peeling. Portanto, nem todos os ácidos são peelings, mas todos os peelings químicos são ácido, tá? Então, assim, todas as vezes, né, que nós formos utilizar o peeling químico, nós iremos utilizar uma substância ácida que tenha como mecanismo de ação promover essa esfoliação, mas nem todos os ácidos vão promover essa esfoliação. Então, é mais ou menos isso. Eu espero que isso tenha ficado mais claro assim na mente de vocês. Se vocês tiverem dúvidas, pode deixar aqui nos comentários. É um assunto que confunde bastante a gente, confunde bastante. Por isso que é importante, né, que a gente vá avaliar com relação aos mecanismos de ações, para que a gente já vá classificando diferente.
Então não é pelo ácido, mas é pelo mecanismo de ação daquele ácido. Mesmo que você não conheça, né? Então, eu falei aqui um ácido salicílico. Ai, Nath, eu não sei qual é o mecanismo do ácido salicílico. Então, você vai associar logo que ele é um esfoliante? Não. Vai buscar, vai procurar para poder entender, né, de que forma ele vai agir, quais são os estímulos que ele vai promover no organismo, para que a gente consiga avaliar e ver se ele é um esfoliante ou se ele não é um esfoliante. Portanto, nem todos os ácidos são peelings, nem todos os ácidos promovem esfoliação. Entenda o mecanismo de ação dos ácidos que vocês vão trabalhar para que vocês consigam, né, escolher o ácido correto para cada tipo de disfunção e também com relação às características da pele das clientes. Então, percebeu, Nath, eu quero promover uma esfoliação, uma renovação celular. Mas, além disso, a minha cliente, ela tem a pele não muito hidratada, a pele assim. Então, você já vai conseguindo, né, a partir do mecanismo de ação daquele ácido, você vai conseguindo especificar e escolher o melhor ácido para ser utilizado naquele caso. Não se esqueçam de personalizar os atendimentos e os protocolos de vocês. Isso aí é que vai te dar o diferencial. Então, é a gente entender, né, a parte ali da cosmetologia, da ação que aqueles ativos vão promover no organismo e, junto a isso, a gente fazer uma boa avaliação para a gente ver as características da pele, o que é que aquela pele está precisando, é uma pele sensível, não é sensível, está hidratada, não está hidratada, para a gente ver de que forma a gente vai escolher os melhores ativos para termos os melhores resultados. Então não se esqueçam que os tratamentos eles precisam ser personalizados, porque cada organismo é único, cada cliente é único e eles precisam desse tratamento. Certo? Então, peguem aí, se inspirem, né, para vocês aprofundarem o conhecimento de vocês nos tipos de ácidos que nós temos, o mecanismo de ação deles, para que vocês consigam, né, fazer personalização nos tratamentos de vocês. Certo? Qualquer dúvida, estou aqui à disposição. Te espero no próximo vídeo. Beijos!